Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá, meu nome é Thales Saito, eu sou sócio da área empresarial do Machado Meyer, com foco em securitizações e fundos de investimento. Este podcast é parte da Inteligência Jurídica, um espaço onde apresentamos ideias, falamos sobre atualizações normativas e discutimos nossas práticas. Hoje, estamos aqui para tratar de um assunto extremamente relevante: atualização regulatória sobre duplicatas escriturais. Para essa discussão, trazemos dois players muito importantes no mercado brasileiro. O primeiro deles é o Caio Vigiano, Managing Director do Itaú BBA, um dos principais bancos de investimento do país. No Itaú BBA, o Caio é responsável pela equipe dedicada a Tech e Middle Market, com mais de 15 anos de experiência em estruturações de operações de renda fixa, incluindo securitizações e FDICs. O segundo deles é o Gabriel Curioni, líder da área de clientes da SERC, uma das principais escrituradoras e registradoras do país. Na SERC, o Gabriel é responsável pela estruturação, desenvolvimento e originação de casos envolvendo escrituração e registro de recebíveis. Caio e Gabriel, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Thales. Obrigado pelo convite. Obrigado, Thales. Legal, pessoal. Contextualizando, eu poderia dizer que o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central e a Comissão de Valores Imobiliários vêm construindo uma importante agenda regulatória para aumentar a competitividade e a segurança na negociação de recebíveis mercantis. A negociação de recebíveis mercantis é uma importante forma de funding por parte de muitas empresas no Brasil, especialmente no mercado com baixa liquidez e altas de juros. Essas normas basicamente tratam de dois pontos que trazem vulnerabilidade na negociação de duplicatas. A primeira é a questão da unicidade e a segunda é a necessidade de fortalecimento de medidas de controle e monitoramento. Então, antes de entrar no detalhamento das normas, eu gostaria de fazer uma pergunta inicial para o Caio. Caio, você pode dividir conosco sua experiência em problemas que você e o mercado já enfrentaram na estruturação de veículos para aquisição de recebíveis comerciais? É frequente problemas de fraude ou dupla cessão nesse tipo de estruturação? E se sim, qual que é o impacto desses problemas no mercado atual? Quando a gente estrutura um FDIC, sem dúvida a gente olha a qualidade de crédito da carteira, histórico de inadimplência, atraso, etc. E a gente mitiga essa performance da carteira com uma cota subordinada, mezanino, entre outros instrumentos de proteção. Mas cada vez mais, e acho que ultimamente o que tem dado maior surpresa nos problemas de crédito nos FDICs é a questão da dupla cessão ou fraude na hora da emissão. A performance da carteira faz parte do risco. A gente analisa a performance, consegue mitigar, o investidor topa correr esse risco, analisa a estrutura da forma que ele possa mitigar esse risco, mas a fraude na cessão, a dupla cessão, a nota fria, esse é um problema que cada vez mais tem aparecido e a gente tem visto que exatamente nos piores momentos de mercado é quando o cedente comete esse tipo de fraude. E sem dúvida, a regulamentação nova com o registro dos recebíveis, com a duplicata escritural, ela vai mitigar muito esse tipo de risco, né? Isso é a gente conseguir ter a certeza de que esse recebível existe, de que ele foi confirmado, de que ele é válido e não foi descontado em nenhum outro lugar. Acho que isso é o que precisa exatamente para a gente poder ter estruturas mais fortes e ter um produto que viabiliza a entrada de muitas empresas no mercado de capitais hoje em dia, quem não tem acesso ainda a crédito corporativo em boas condições. Tá ótimo, Caio. A gente pode concluir que o endereçamento dessa questão é super importante para trazer mais segurança para o mercado, correto? Correto. Seja nos FDICs monocedente, que a gente viu esse caso de fraude acontecer algumas vezes esse ano, em 2023, seja nos FDICs multicedente, multisacado, onde um dos maiores problemas é o risco de fraude. Nesses casos específicos, você tem um originador que olha muito essa questão de fraude, e ele, como é um excedente, ele é um pouco mais pulverizado. Eventualmente, um caso de fraude não impacta o FDIC como um todo, mas ele pode ter uma concentração.
Mas nos casos de monocedente, que a gente tem mais visto, o cedente, a hora que ele está com problemas financeiros, ele começa a cometer esse tipo de fraude e ceder duplicatas inexistentes ou em duplicidade. Tá entendido, Caio. Então vamos entrar agora um pouco no detalhamento das normas para discutir o assunto com um pouco mais de profundidade. O primeiro ponto que está sendo endereçado pelas normas é a questão da unicidade das duplicatas. Sem a obrigatoriedade de utilizar duplicata escritural e de registrar a negociação no sistema de registro, não tem como impedir que uma mesma relação mercantil seja formalizada em diferentes títulos de crédito e negociada por diferentes partes. É o que o Caio acabou de mencionar. Não tem como garantir que uma empresa, por exemplo, emita diferentes duplicatas que reflitam uma mesma relação comercial, ou mesmo que ela emita uma duplicata e posteriormente cancele a nota fiscal e acaba ficando uma operação fria, né? Então, o que essas normas fazem nesse aspecto é basicamente trazer uma obrigatoriedade para instituições financeiras e FDICs negociarem somente com duplicatas escriturais e a obrigação de registrá-las em sistema de registro, né? A obrigatoriedade de instituições financeiras em fazer isso já estava prevista na resolução do Banco Central 4815 de 2020, mas essa resolução ela foi alterada por uma outra resolução do Conselho Monetário Nacional, a 5094 de 2023, que entrou em vigor agora em 1º de setembro, trazendo boas novidades, né? Com relação aos FDICs, a novidade foi introduzida pela resolução CVM 175 de 2022, que entrou em vigor agora em 2 de outubro deste ano. Basicamente, essa norma ela passa a exigir que gestores de FDIC registrem ativos, os direitos creditórios, que sejam passíveis de registro. Recentemente, a CVM publicou um ofício circular esclarecendo que duplicatas são ativos financeiros passíveis de registro e, portanto, o gestor tem essa obrigação de registrar as duplicatas em registradora. Ou seja, né, apesar de não exigir que o mercado inteiro negocie com duplicata escritural, ao fazer com que isso seja obrigatório para as principais fontes de recursos do mercado, ou seja, instituição financeira e FDIC, indiretamente, o regulador incentiva grande parte das empresas interessadas em negociar recebível mercantil a emitir duplicata escritural. Aí, nesse ponto, eu queria trazer o Gabriel para a discussão. Gabriel, as registradoras, em especial a SERC, já estão preparadas para realizar a emissão de duplicata escritural e o registro da sua negociação? A SERC exerce ambas as atividades ou apenas uma delas? Legal, obrigado pela pergunta, Thales. A SERC, ela nasceu, né, 5 anos atrás aqui, muito voltada já olhando para a norma da duplicata escritural, tá? O registro, né, que é a associação da duplicata, uma operação de crédito, já é passível dentro da SERC há mais de 4 anos aqui, então o registro é amplamente utilizado, embora não obrigatório ainda, e a escrituração, né, na data de hoje aqui, de outubro de 2023, a escrituração, ela já é passível também no sistema da SERC, mesmo não sendo obrigatória, tá, Thales? Então, a SERC, ela já se preparou já para o modelo escritural, já entendendo já a grande revolução dentro do mercado, entendendo a grande mudança que vai ter dentro do mercado. Então, tanto a escrituração quanto o registro, embora não obrigatórios, tá, são passíveis de serem realizados aqui dentro da SERC. E a SERC, ela é uma entidade que a gente fala consolidadora, né? Então a gente fará, né, o papel regulatório de escrituradora quando obrigatório e já somos uma registradora, tá? Então teremos tanto a escrituração quanto o registro aqui internamente. Tá ótimo, Gabriel. A resolução 5094 veio daquela que alterou aquela outra resolução já existente, a 4815 de 2020, modificou os prazos para o início de obrigatoriedade para a instituição financeira negociar duplicata escritural, né? Prazos que vão de 180 a 540 dias, dependendo do porte da contraparte, né? Se a empresa é de grande, médio ou pequeno porte. Você pode explicar aqui para a gente, Gabriel, quais são as principais etapas do cronograma de implementação de duplicatas escriturais e como que a SERC vem se preparando para prestar esse serviço? Acho que um ponto muito importante aqui, se você puder explicar, é a questão da implementação da funcionalidade de interoperabilidade. Como que está essa questão, Gabriel?
Perfeito. Thales, aqui tá, na nova resolução aqui, as datas elas se alteraram e ficaram algumas datas móveis, tá? Então, até o final do ano de 2023 aqui deve ser entregue a convenção já revisada, tá? A convenção já estava bastante adiantada olhando a resolução anterior, então existem apenas algumas pequenas alterações que devem ser realizadas. E aí, a partir da entrega da convenção aqui, existem algumas datas móveis de interoperabilidade, tá? Então, até abril de 2024, entrega dos manuais técnicos e operacionais, e aí inicia-se um período de testes de interoperabilidade. Pode haver variação, tá? A nível aqui de prontidão das demais casas autorizadas, tá? Mas espera-se que no primeiro semestre de 2024, ao menos 2 escrituradoras já estejam operando no regime de interoperabilidade, tá? Então, as datas elas não são fixas, tá? Elas têm mobilidade conforme a entrega da data anterior, mas existe essa previsibilidade de, já em 2024, pelo menos 2 escrituradoras estarem interoperando as agendas de duplicata, tá? Lembrando que para registro da duplicata, a interoperabilidade já é, tá, ativa, ela já existe há um bom tempo, então para fins de unicidade de registro, não há qualquer alteração a ser feita, tá? A gente está falando especificamente aqui da escrituração, né, do conceito de constituição da agenda da duplicata. Então, é um passo a mais, muito similar ao que foi feito na norma de arranjo de pagamento, né? A construção de agenda de arranjo de pagamento de cartão aqui, cria-se esse conceito de agenda, né, do sacador aqui de duplicatas. Tá ótimo, Gabriel. Eu acho que aqui vale a pena a gente entrar no segundo ponto que está sendo endereçado pelas normas, né, que é o aprimoramento das medidas de controle. A resolução 339 de 2023 estabelece, na verdade, ela atualiza e especifica os procedimentos que devem ser adotados pelos prestadores de serviços de escrituração, registro e depósito central de duplicatas, né? Dentre as inovações trazidas por essa resolução, eu acho que vale a pena mencionar aqui algumas obrigações que foram criadas para o escriturador, né? Eu poderia destacar aqui 4 delas. A primeira delas é a obrigação de notificar o sacado sobre a transferência da titularidade da duplicata ou sobre a constituição de qualquer agravante. A segunda é a obrigação de realizar a conciliação das informações sobre as duplicatas. A terceira, a obrigação de acatar e tratar contestações, inclusive no âmbito da interoperabilidade. E por último, o quarto, a obrigação de associar a duplicata à nota fiscal eletrônica ou outro documento fiscal, né? Gabriel, aqui você consegue dividir conosco sua visão com relação a quais dessas inovações vão trazer mais segurança na negociação de recebíveis comerciais, além do que é solicitado pela norma, há um tipo de monitoramento adicional, por exemplo, quais informações que a CEP consegue obter da Receita e dividir com os participantes do mercado? Essas informações e eventos trazem algum tipo de trava na negociação dos recebíveis? Legal, excelente pergunta, tá, Thales? Acredito que dos 4 pontos que você comentou, os 4 eles se complementam aqui para dar essa segurança para o financiador, tá? Estou comentando duplicata, ele é o lastro necessário para evitar, eventualmente, uma emissão de duplicata aqui que não tem uma operação mercantil por trás, tá? Então, sem dúvida, esse é um passo que acho que é uma evolução super importante, tá? Quanto à manifestação do sacado, hoje ela é feita de maneira muito artesanal, digamos assim, né? Então, a gente tem desde alguns meios fiduciários aqui usando, né, ligando ainda para o sacado para ver se ele reconhece aqui. Então, quando você centraliza isso por meio de uma plataforma de maneira eletrônica, você consegue gerar escala nesse processo, que hoje ele ainda, embora hajam sistemas de confirmação, tá, ainda é bastante artesanal. Em relação ao monitoramento, né, a CERC, como ela nasceu, né, por essa questão da duplicata, ela já faz avaliação e monitoramento, e aí existem 2 escopos e 2 grandes mundos aqui, né? Existe a obrigatoriedade regulatória do que eu preciso minimamente validar, e a unicidade é uma delas, né? E existe a oferta de valor, que é onde, né, a CERC trabalha também. Então, atualmente, varia mais de 140 indicadores por duplicata, com monitoramento de cada duplicata, tá? Então, a gente sabe que a duplicata mercantil, ela é uma foto viva, então na data de emissão aqui da duplicata até a data de entrega existem vários eventos, desde a parte logística quanto a um possível cancelamento da duplicata que pode ocorrer ao longo do caminho. Então, o monitoramento ele é super importante aqui para o financiador recompor as eventuais garantias da operação que ele tem, tá? Então, a gente sabe que num mundo muito dinâmico hoje, né, a gente não pode se atentar, né? A lei da duplicata originalmente é de 1968, né? Então, o mundo
mundo de 1968 para 2023, ele alterou significativamente a velocidade das coisas, tá? Então, desde a avaliação aqui da parte inicial da duplicata, garantindo a unicidade para falar para o financiador que ele pode operar aquela duplicata, até todo o monitoramento para que ao longo da jornada da duplicata ele tenha melhor tomada de decisão de crédito, tá? Então, acho que acredito que para os financiadores, né, o nível de tomada de decisão vai ser muito mais baseado em fatos agora, trazendo esses lastros, trazendo conexão com o sacado aqui, e também os indicadores de monitoramento. Legal, Rafael. Se eu puder só pegar esse ponto do Gabriel e reforçar 2 pontos que são super importantes para nós financiadores, um é essa confirmação do sacado, que é o que ele falou, que hoje é de uma forma muito artesanal e você precisa contratar alguém para fazer isso e que ainda assim você não confia. É uma forma de se proteger e que faz toda a diferença na segurança dessa duplicata. E o segundo é esse monitoramento da nota fiscal e da comercialização ali do produto, que você tem muitos FDICs que são não performados. Então, você tem o risco da entrega, você tem o risco da performance, você consegue dar uma estrutura muito mais robusta para o investidor que quer mitigar esse risco de performance e não só o risco do sacado. Então, concordo com o Gabriel, assim, eles são complementares e são super importantes todos esses pontos. Então, tá ótimo. Acho que isso é super positivo aqui para o mercado, vai trazer bastante segurança. Gabriel, entrando só para esclarecer, né, e todo mundo ficar na mesma página, você consegue detalhar um pouco melhor como que pode ser feito o monitoramento com base na nota fiscal, por exemplo, né, com as informações da Receita? Que tipo de informações de eventos que você tem acesso, né? Eu imagino que emissão de nota, eventual cancelamento. Vocês têm algumas medidas ou algumas informações que você consegue ter um controle da movimentação da mercadoria? Perfeito, Thales. Sim, conseguimos, tá? Hoje nós avaliamos 4 dimensões, tá? Crédito, logística, fiscal e mercantil. Dentro das 4 dimensões aqui, as 4 são monitoradas, tá? Então, desde se, por exemplo, a carga ela saiu para entrega X dias após a emissão do documento de transporte daquele documento fiscal, que é um indicativo relativamente bom, né? Então, se você tem aqui uma duplicata sendo emitida e 3 dias depois ela sai para transporte, está dentro do padrão nacional. Passagens por postos fiscais, então a movimentação dessa carga, se eventual é interestadual aqui, até o evento de entrega dela. Dentro deste caminho também existe o tempo, né, o período aqui de eventual ajuste da nota, então de 10 mil, eventualmente uma nota pode ir para 5 mil, e aí o financiador ele tem esse monitoramento para ver como é que o lastro daquela sua duplicata está performando nesse processo. Então, desde a emissão mesmo do nascimento dela, de toda a performance até o evento de entrega, ele é monitorado, tá? Então, esse é um processo constante, o monitoramento da duplicata na CERC, ele vai de data do vencimento até 30 dias após a data do vencimento, né? Porque eventualmente aqui a data de vencimento ela pode ser o valor a data de vencimento de face, mas o pagamento pode ser a posteriori. Então, 30 dias após o vencimento da duplicata, ainda há o monitoramento dela na CERC. Então, são essas 4 principais dimensões aqui, focando no monitoramento, principalmente a logística, ela é bastante atualizada a todo momento, visto que na largada da duplicata as partes, né, então tanto o sacador quanto o sacado são avaliados já da largada e dificilmente ao longo do caminho da duplicata aqui há alguma movimentação com eles. Já na parte logística não, ela tem uma movimentação bastante constante e principalmente olhando para a performance de alguns fundos, o evento de entrega é muito importante, talvez um dos indicadores mais importantes aqui entregues hoje aqui pela CERC. Acho que nesse ponto aqui, Caio, acho que é um game changer, não é? Assim, se a gente tiver um controle maior aí com relação à entrega da mercadoria, acho que a gente diminui bastante a exposição para risco de performance, não é? O que você acha? Não, sem dúvida, e principalmente considerando que no mercado de investidores institucionais no Brasil, a grande parte procura ativos AAA, né? Então com baixo risco de crédito. Esse é um mercado que tem muita profundidade no Brasil e que dá muito volume. Então, quanto mais a gente conseguir mitigar os riscos todos de performance, de crédito, de cessão, de fraude, maior o acesso que as empresas vão ter a funding no mercado e, eventualmente, você pode ter uma cota mezanino com mais risco para os investidores que efetivamente topam correr mais risco. Mas aí a gente está falando de risco de carteira mesmo, não o risco da estrutura. Acho que o maior
receio que os investidores têm é ter um problema na estrutura. O FDIC ou o desconto do recebível não está bem estruturado e você tem alguma forma ali de que possa ter alguém fraudando a estrutura. Então, acho que está vindo uma melhora super importante para o mercado. Ótimo. Acho que um outro ponto aqui que é interessante da norma, que vale a pena a gente discutir, é a criação do conceito da agenda de recebíveis, né? Gabriel, você pode explicar um pouco essa novidade e quais os benefícios que esse conceito de agenda de recebíveis vai trazer para o mercado? Claro, Thales. Sem dúvida, talvez uma das maiores alterações aqui, revoluções dentro da duplicata, a criação do conceito de agenda e a parte da liquidação, né? Quando a gente olha a parte da criação do conceito de agenda, hoje, né, o cedente, né, quando ele quer operar alguma duplicata, seja com algum banco ou algum fundo aqui, ele tem que mandar algum borderô, ele tem que mandar algum arquivo, né, sejam as próprias notas ou os meios de pagamento aqui para endereçar aqui o contas a receber que ele quer operar, né? Na criação do conceito de agenda, existem duas maneiras, né? O próprio cedente pode encaminhar suas duplicatas para a escrituradora, no caso a CERC aqui, e a gente constitui uma agenda olhando por data de vencimento duplicata, qual que é o valor disponível para um financiador operar. No segundo modelo aqui, o próprio cedente autoriza a escrituradora, no caso a CERC aqui, a capturar as suas duplicatas aqui diretamente da Secretaria de Fazenda. Então, sem ele precisar mandar absolutamente nenhum tipo de documento, eu estou constituindo a agenda dele de duplicatas, que poderá ser passível aqui para o financiador olhar e de uma maneira muito mais organizada e com avaliação da duplicata ter uma tomada de decisão. Então, é o mesmo conceito que já foi desenvolvido para cartão. Então, no cartão você tem um conceito de agenda de recebível de cartão. Agora trouxe esse modelo de sucesso para a duplicata, né? Então, parará aqui de algum momento de usar o conceito de somente duplicata e conseguir ver uma visualização de contas a receber de duplicata aqui de um determinado cedente. Isso me parece ser uma evolução super positiva, né? Algo parecido com o que já vem sendo praticado nessas operações de meio de pagamento, especialmente de cartão de crédito, né? Caio, qual que é a sua visão sobre o impacto dessas inovações na estruturação de FDICs? Você acha que isso vai trazer efetivamente mais segurança para as operações, vai incentivar ter mais operações, incentivar investidores a colocarem dinheiro nesse tipo de produto? Vamos lá, acho que o primeiro momento vai ser um momento de ajuste dos FDICs existentes. Isso vai causar custo adicional para eles que não estão acostumados e um operacional diferente do que já existe. Então, a gente tem visto muitos cedentes de FDICs aqui, de cabelo em pé, vendo como é que vai se adaptar com a 175. Com o tempo, isso vai refletir em demanda e preço de captação, sem dúvida. Os FDICs vão estar mais seguros, os investidores vão reconhecer isso, o operacional vai estar muito mais fácil, porque a gente sabe aí que as câmaras registradoras, elas operam muito com tecnologia, então isso que o Gabriel colocou do envio da duplicata versus você ter uma agenda lá disponível vai facilitar muito a visualização dos gestores, no caso do FDIC, ou dos financiadores, no caso da sessão, e isso vai impactar em melhoras de rating, melhoras de taxa de captação e aumento do mercado investidor. Então, não tenho dúvida de que, apesar do primeiro momento ser um momento de adaptação, onde todo mundo vai ter que ver como isso vai ser feito, isso em pouco tempo vai trazer bastante sucesso e bastante confiança para esse mercado que muitas vezes é questionado pelo investidor da segurança efetiva da estrutura. Tá, então, se eu estou entendendo bem, desafiador, mas tem uma boa perspectiva aí de melhoria e de incentivo para o mercado, correto? Sem dúvida, correto. Tá ótimo. Acho que você tocou também num ponto super relevante aqui, vou chamar o Gabriel para ajudar, né? Gabriel, você pode dar um cheiro aqui, alguma informação com relação a custo, né? Qual que é o custo aí para a empresa emitir duplicado escritural e para se fazer esses registros em registradora? Legal, Thales. Os custos entre as casas, eles ainda não estão fechados no modelo escritural, porque isso vem ao longo desta documentação, inclusive é uma das alterações. O que eu posso já adiantar aqui, eu como CERC, eu não vou cobrar a escrituração e emissão da duplicata escritural, isso já é uma decisão tomada, tá? Então, procedente, o custo deverá ser zero, tá? Não há absolutamente nenhum custo previsto aqui procedente para a emissão, para a escrituração da duplicata. O modelo deve seguir muito parecido com o que é de cartão, né? Então, por custo
para consulta de agenda do financiador e para o eventual registro aqui que a associação da duplicata é uma operação de crédito ou até mesmo o endosso, né? É importante falar que volta-se, né, o endosso da duplicata na duplicata cultural, né? Uma coisa que é quase em desuso hoje, dado o modelo atual. Então, os custos, embora não estejam 100% fechados entre todas as registradoras aqui, por questão regulatória, na CERC a gente não vai cobrar nada para o cedente para escrituração. Isso é uma oferta de valor nossa, tá? Tá ótimo. Boa notícia, né? Acho que redução de custo aqui, acho que pode criar ainda mais incentivos para esse mercado. Pessoal, acho que a gente cobriu grande parte aqui das dúvidas e principais questões da nova regulamentação. Caio e Gabriel, muito obrigado. Acho que aqui a gente chega a uma conclusão que a atualização regulatória tem um grande potencial para estimular o mercado de ações de recebíveis, uma vez que confere mais segurança jurídica na negociação desses ativos. Além disso, ao facilitar o acesso e aprimorar o controle de informações sobre recebíveis, as inovações tendem a tornar o processo de análise de crédito mais transparente e eficiente, o que poderá não somente facilitar o acesso das empresas a fontes de financiamento, como também ser considerado um fator de eventual redução de custo do crédito. Né? Acho que, por fim, eu gostaria de agradecer aos ouvintes. Caso tenham outras dúvidas, fiquem à vontade para acessar os canais do escritório. Será um prazer assessorá-los. Um grande abraço e ótimo dia a todos. Obrigado, ótimo dia. Obrigado. Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.